E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Roberto aqui e vamos de mais questões do livro Fundamentos de Física. Vamos continuar aí da sequência ao capítulo 2. Não esquece de fazer a sua inscrição para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Deixa o gostei aqui no vídeo para me ajudar o YouTube saber que esse vídeo está auxiliando você de alguma forma e vamos aí entender como que fica essa questão. Então, pessoal, nós tínhamos parado aí na questão 7, tá? Agora nós vamos para o problema 8 aí do capítulo 2. Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, que vai dar um tempo aí t1, e depois no sentido oposto, que vai dar um tempo aí t2. Então, na letra A, para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade do carro VC, na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de d sobre t1 e d sobre t2, no caso seria o método 1, ou devemos dividir d pela média aritmética do tempo t1 e t2. Então aí ele já lança essa pergunta, né? Como vai ter aí a velocidade do vento em relação ao movimento do carro? Então, na primeira situação, você teria o carro a favor do vento e na segunda situação, o carro contra o vento. Então, você teria velocidades aí diferentes, tá? Velocidades compostas aí diferentes entre os dois movimentos. Então, ele pergunta para mim eliminar aí, né, essa velocidade do vento, para mim eliminar a resistência do ar sobre o carro. Eu posso fazer o primeiro método, que é pegar a média aritmética entre as velocidades médias aí, ou eu posso pegar, já dividir toda a distância pela média aritmética entre os tempos que eu vou ter aí no movimento de ida e volta. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Na letra B, qual é a diferença percentual dos dois métodos? Se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade v do vento e a velocidade VC do carro é 0,0240. Então, pessoal, vamos entender aqui primeiro a letra A. Então, na letra A, galera, ele já lança dois métodos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar os dois. Então, no primeiro momento, ele diz o seguinte, né? Que eu teria aí a média, né, entre d sobre t1 e d sobre t2. Você pegaria isso aqui e dividiria por 2. Então, para eliminar, você teria a velocidade do carro igual a isso. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa de 1/2 vezes d sobre t1 mais d sobre t2. Se você quiser, né, deixar de outra forma, você pode fazer aqui a soma dessas frações, ficaria 1/2 t1 t2 e aqui em cima você teria dt2 mais dt1. Então teríamos aqui então dt2 mais dt1 dividido por 2t1 t2. Tá? Então, por esse método, a velocidade aí, né, eliminando a resistência do vento, tirando aí, né, essa contribuição do vento no movimento, teríamos esse resultado. Já no segundo caso, você vai ter o seguinte, ó. No segundo caso, você vai ter a distância d dividido pela média dos tempos, né? Ou seja, t1 mais t2 dividido por 2. Nesse caso, d sobre t1 mais t2 dividido por 2, o 2 vem aqui para o numerador, tá? Seria aí uma divisão por fração, né? Você inverteria, o t1 mais t1 continuaria embaixo, ficaria embaixo, e o 2 iria ali para o numerador. Então ficaria 2d sobre t1 mais t2. Então esses são os dois resultados nos dois métodos. Ele quer saber qual deles, né, é o verdadeiro. O que é que a gente vai fazer, pessoal? No movimento de ida, você vai ter a velocidade do carro
E vai ter a velocidade do vento, né? Estamos supondo isso, a velocidade do vento a favor da velocidade do carro. Então você vai ter a contribuição aí da velocidade do vento. Isso no movimento de ida. Essa soma aqui seria igual então à distância d, porque você está só no movimento de ida, dividido pelo tempo 1, que foi o primeiro movimento. No movimento de volta, trocando os sentidos, você teria a velocidade do carro, agora menos a velocidade do vento, que você estaria aí agora contra o vento. Então nós teríamos a distância d novamente, só que agora nós estaríamos a um tempo 2. O que é que você vai fazer aqui? Nós vamos somar as duas equações. Então, somando essas equações, esse mais v vai embora com esse menos v. No caso, é a velocidade do vento, né? Então, VC mais VC, você vai ter, trazendo para cá, 2VC, igual a essa soma, ó, D sobre T1 mais D sobre T2. Então, o que é que você vai fazer? Esse 2 ele vem dividindo isso aqui. Tá? O que é que você pode fazer? Você pode multiplicar toda a equação por 1/2. Multiplicando esse membro da equação por 1/2, esse 2 vai embora com esse, então você vai ter só a velocidade VC. Né? E aqui ele fica multiplicando todo esse termo. Vai ficar 1/2 multiplicado por D sobre T1 mais D sobre T2. Você está notando alguma semelhança com isso aqui, ó? Então esse resultado é igual a esse. Então quer dizer que para eu calcular, né, a velocidade com a ausência do vento, você vai precisar utilizar o método 1, tá certo? Então você coloca o método 1 é o correto. Então ficou claro aí para você, né? Vai ser só você só vai trabalhar de forma literal aí nessa letra A. Na letra B, ele quer saber a diferença percentual dos dois métodos, ou seja, o cálculo, né, da velocidade aí pelo método que você pega a média aritmética das velocidades e o método em que você pega a distância aí do percurso pela média dos tempos, tá? Tanto de ida quanto de volta. Então nós temos que calcular a diferença. Como nós já calculamos aqui essa primeira, vamos calcular agora, né, como se daria aí a velocidade V'C, vou chamar de V'C, tá? Que vai ser o caso aí do segundo método, tá? Então vamos analisar como fica isso aqui. A questão nos diz, né, que a razão entre a velocidade do vento sobre a velocidade do carro é igual a 0,024. Eu vou deixar só 0,024. Tá bem? Então, o que é que a gente faz agora? Então, nós já tínhamos feito aqui, né, como seria aquele método. Né? Nós teríamos 2D dividido aí pelo tempo T1 e o tempo T2. Só que quem seria o tempo T1, né? O tempo T1 seria a velocidade com que o carro, né, fez o primeiro trajeto, no caso, VC mais VV. Tirando daqui o tempo T1, nós teríamos que T1 seria igual, ó, utilizando o meio pelos extremos, a D dividido por VC mais VV, que é a velocidade do vento, tá? Então, no lugar desse T1 bem aqui, você coloca isso, ó, D dividido por VC mais VV. Isso somado com o tempo 2, que você já utiliza essa equação para calcular, a mesma forma, meio pelos extremos, T2 será igual a D dividido por VC menos VV, né? Por que é menos? Porque agora no segundo trajeto o carro está indo contra, né, o vento aí. Então você tem aí esse decréscimo na velocidade. Então coloque aqui D
sobre VC menos VV. VV é a velocidade do vento, tá? Não esqueça. Então, V', né, será igual a 2D. E aqui embaixo, eu vou fazer essa soma aqui, ó. Você percebe aqui, né, que se eu for somar essas frações, é o MMC entre esses dois aqui, ó, VC mais VV e VC menos VV, que é a velocidade do carro mais a velocidade do vento, e a velocidade do carro menos a velocidade do vento, será igual a VC ao quadrado menos velocidade do vento ao quadrado. Aqui em cima, você teria então, ó, nesse primeiro caso, né, você teria D multiplicado por VC menos VV mais D multiplicado aqui, ó, por VC mais VV. Tá bem? Esse D ele pode ser eliminado aqui com esse numerador. Então, você vai ficar aqui, V', será igual a 2, dividido aqui, ó. Vai ficar VC menos VV mais VC mais VV. Esse aqui vai embora. Vai sobrar só VC mais VC, que é 2VC. Dividido aqui embaixo por VC ao quadrado menos VV ao quadrado. Esse 2 você pode eliminar, tá? E esse termo aqui vai para o numerador. Então, você vai ficar aqui, V', é igual a VC ao quadrado menos VV ao quadrado, dividido por VC. Beleza? Aqui você pode fazer uma simplificação, tá? Você pode separar esses dois termos aqui, ó. Você pode ficar com VC ao quadrado sobre VC menos VV ao quadrado sobre VC. Esse aqui vai embora com o quadrado, tá? Então, continuando aqui desse lado, pessoal, nós temos, concluindo ali aquele resultado, que V', será igual a VC, tá? Menos VV ao quadrado sobre VC. Você pode colocar em evidência, tá? O VC. Então, você teria a seguinte forma: VC vezes... Como eu tirei esse VC daqui, aqui vai ficar 1 menos VV ao quadrado dividido por VC, agora ao quadrado, tá? Porque eu tive que retirar um VC daqui. Então, se você multiplicar esse VC por esse termo, você vai resultar nesse valor aqui, tá? VC vezes 1, tá aqui o VC, menos VC vezes VV ao quadrado sobre VC ao quadrado. Aí esse V corta com isso, aí fica só um VC aqui embaixo. Pronto, o que é que você vai fazer a partir de agora? Esse VC aqui eu vou passar dividindo o VC'. Então, V', sobre VC. Lembre-se que nós queremos o percentual da diferença, tá? Na letra B. Então, se você quer o percentual da diferença em relação ao método 1, você precisa pegar a diferença e dividir pelo valor encontrado pelo método 1. Então, a gente está querendo chegar nesse ponto. Então, trazendo o VC para cá, nós ficaremos aqui desse lado, 1 menos VV ao quadrado sobre VC ao quadrado. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Esse 1, tá? Ele vai para o outro lado. Então, você vai ficar com V' sobre VC. Como ele estava positivo, ele vem negativo, aqui vem menos 1. E desse lado vai ficar menos VV ao quadrado sobre VC ao quadrado. Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Desse lado aqui nesse membro e do outro. Então, você vai ficar aqui multiplicando por menos 1. 1 menos V' sobre VC, tá? Porque eu multipliquei por menos 1. Igual aqui vai ficar positivo, ó, VV sobre VC.
Eu vou colocar esse expoente aqui no geral, tá? É a mesma coisa. Aí é o seguinte, galera. Ó. Esse 1 menos V'C sobre VC, né? O 1 ele pode ser equivalente, ó, a VC sobre VC. Né? Porque dividindo esses dois não vai dar 1. Então, posso colocar dessa forma aí, ó. Igual aqui, né? VV sobre VC ao quadrado. Aqui é que vem um truque, tá certo? Pessoal, isso daqui, ó, é a mesma coisa que VC menos V'C. Essa é a diferença que a gente estava tentando encontrar, né? A diferença que ocorre entre o primeiro método e o segundo método. Dividindo essa diferença pelo total, que é VC, nós encontraremos então a porcentagem, tá? O quanto aí que houve de diferença. Aí tem um detalhe. Aqui é a razão entre a velocidade do vento e a velocidade do carro. E nós temos essa razão, ó, 0,024. Então quer dizer, pessoal, que essa relação aqui, ó, é igual a 0,024 ao quadrado. Se você fizer essa operação, você vai encontrar 5,76 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Isso aqui é o valor aí encontrado dessa relação. Em porcentagem, né, basta multiplicar aqui por 100, você teria 0,0576%. Tá? Então, a resposta da letra B, vou colocar aqui, seria 0,0576%, né? Ou 5,76 vezes 10 a menos 4. Então, está aqui a resposta da letra B. A letra A nós já fizemos, né? Eu considero que você tenha entendido aí. Tá? E é uma questão que você tem que trabalhar mais com a parte literal. Trabalhando, utilizando aí as grandezas certas no momento certo, você consegue encontrar aí as respostas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo. Dá uma olhada aí na descrição, né? Tem uns livros aí para você olhar, os livros que eu estudo. Comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, deixa o gostei aí no vídeo e muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!